Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história para descobrir quais foram os primeiros países do mundo, as antigas civilizações, faraós e algumas das cidades perdidas no tempo. Nossa primeira parada é na Mesopotâmia, uma região conhecida como o berço da civilização. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, a Mesopotâmia foi o lar de algumas das primeiras cidades-estados do mundo, como Uruk, Ur e Lagash. Na Mesopotâmia havia diferentes povos e culturas interagindo e contribuindo para o desenvolvimento da escrita, matemática, astronomia e direito. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo, e construíram zigurates, templos em forma de pirâmide. Os babilônios são famosos pelo Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. Uruk, uma das primeiras grandes cidades, era um centro urbano, com uma população estimada em 50.000 habitantes. Ur, outra cidade-estado importante, era um centro religioso e político, com um zigurate dedicado ao deus da lua, Nana. A descoberta do túmulo da rainha Puabi, em Ur, revelou a riqueza e a sofisticação da arte e da cultura mesopotâmica. Em resumo, a Mesopotâmia foi um caldeirão de inovação e criatividade, com cidades-estados que competiam entre si por recursos e poder. Suas contribuições para a história da humanidade, como a escrita, a matemática e o direito. Nossa próxima parada nos leva às margens do rio Nilo, no Egito, onde outra grande civilização floresceu. Imagine as margens férteis do Nilo, irrigadas pelas cheias anuais do rio, que possibilitaram o desenvolvimento da agricultura e o surgimento de uma sociedade complexa. O Egito era dividido em dois reinos, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. Por volta de 3100 a.C., o rei Menés unificou o Alto e o Baixo Egito, dando início ao período dinástico. Os faraós, considerados deuses-reis, governavam o Egito com poder absoluto. As pirâmides, os maiores símbolos da civilização egípcia, eram tumbas monumentais construídas para abrigar os corpos dos faraós e seus tesouros. A esfinge de Gizé, com sua cabeça humana e corpo de leão, é outro ícone da cultura egípcia. Os egípcios desenvolveram um sistema de escrita complexo, os hieróglifos, que utilizavam imagens para representar palavras e sons. Eles também eram hábeis matemáticos e astrônomos, utilizando seus conhecimentos para construir templos alinhados com as estrelas e desenvolver um calendário solar preciso. A religião permeava todos os aspectos da vida no Antigo Egito. Em resumo, o Egito Antigo foi uma civilização rica e complexa, que deixou um legado duradouro na história da humanidade. Suas pirâmides, templos e monumentos ainda hoje nos maravilham com sua grandiosidade e beleza, testemunhando a genialidade de um povo que viveu há milênios. Nossa jornada nos leva agora ao Vale do Rio Indo, no sul da Ásia, onde floresceu outra grande civilização antiga, a civilização do Vale do Indo. Imagine uma vasta planície, irrigada pelas águas do rio Indo e seus afluentes, onde se desenvolveram cidades planejadas com sistemas de saneamento avançados para a época. As duas maiores cidades dessa civilização, Harappa e Mohenjo-Daro, eram verdadeiros exemplos de planejamento urbano. Suas ruas, dispostas em um sistema de grade, eram pavimentadas com tijolos e contavam com sistemas de drenagem subterrâneos. As casas possuíam banheiros e sistemas de esgoto conectados à rede pública, um feito notável para a época. A civilização do Vale do Indo desenvolveu um sistema de escrita ainda não decifrado, o que dificulta a compreensão de sua história e cultura. A economia era baseada na agricultura, com o cultivo de trigo, cevada, algodão e outras culturas.
Seus vestígios permanecem como um testemunho da capacidade humana de criar cidades planejadas e sociedades complexas. Nossa viagem nos leva agora ao Extremo Oriente, onde a China, o Império do Meio, forjou uma civilização milenar. Imaginem vastas planícies férteis, irrigadas pelos rios Amarelo e Yangtze, onde se desenvolveram as primeiras dinastias chinesas. A dinastia Xia, considerada a primeira dinastia chinesa, governou por volta de 2070 a.C. A dinastia Shang, que sucedeu à dinastia Xia, marcou o início da história chinesa propriamente dita. Os Shang desenvolveram a escrita chinesa, um dos sistemas de escrita mais antigos em uso contínuo até os dias de hoje. A crença em ancestrais e a prática da adivinhação por meio de ossos de animais, os ossos oraculares, eram aspectos importantes da cultura Shang. A dinastia Zhou, que sucedeu à dinastia Shang, desenvolveu o conceito de mandato do céu, que justificava o poder do imperador como outorgado pelo céu. Ao longo dos séculos, a China desenvolveu uma cultura rica e complexa, com filosofias, artes e tecnologias que influenciaram o mundo. O confucionismo, o taoísmo e o budismo são algumas das principais correntes filosóficas que moldaram o pensamento chinês. Em resumo, a China, com sua longa história e rica cultura, é um dos berços da civilização humana. Nossa jornada nos leva agora ao Mar Egeu, onde a civilização minoica floresceu na ilha de Creta. Imagine uma ilha montanhosa, banhada pelas águas cristalinas do Mar Egeu, onde palácios labirínticos escondiam segredos milenares. A civilização minoica, que recebeu esse nome em homenagem ao lendário rei Minos, floresceu entre 2700 a.C. e 1450 a.C. Os minoicos eram hábeis navegadores e comerciantes, estabelecendo rotas comerciais que se estendiam por todo o Mediterrâneo Oriental. O Palácio de Knossos, o maior e mais importante centro político e religioso da civilização minoica, era um complexo labiríntico de aposentos, pátios e corredores, decorado com afrescos vibrantes. Os minoicos desenvolveram um sistema de escrita, ainda não completamente decifrado, conhecido como Linear A. A civilização minoica entrou em declínio por volta de 1450 a.C., possivelmente devido à erupção vulcânica na ilha de Thera. Apesar de seu fim abrupto, a civilização minoica deixou um legado duradouro, influenciando a arte, a arquitetura e a mitologia da Grécia Antiga. Nossa última parada nos leva às costas do Mediterrâneo Oriental, onde a civilização fenícia prosperou. Imagine cidades vibrantes como Tiro, Sidom e Biblos, estrategicamente localizadas em portos naturais, de onde partiam navios fenícios carregados de mercadorias exóticas. Os fenícios, conhecidos como os mestres dos mares, eram exímios navegadores e comerciantes. Seus navios, rápidos e resistentes, sulcavam o Mediterrâneo, estabelecendo rotas comerciais que se estendiam do Oriente Médio à Península Ibérica. A Fenícia não era um império unificado, mas um conjunto de cidades-estados independentes, cada uma com seu próprio governo e leis. Para facilitar suas transações comerciais, os fenícios desenvolveram um alfabeto fonético, composto por 22 letras, que representavam sons da fala. Esse alfabeto, ancestral de nosso próprio alfabeto, revolucionou a comunicação escrita, tornando-a mais simples e acessível. Os fenícios eram hábeis artesãos, produzindo vidro, púrpura, joias e outros artigos de luxo que eram altamente valorizados em todo o Mediterrâneo. A influência fenícia se estendeu por todo o Mediterrâneo, com a fundação de colônias em Chipre, Sicília, norte da África e Península Ibérica. Em resumo, os fenícios, com sua habilidade na navegação, comércio e comunicação, desempenharam um papel fundamental na formação do mundo antigo.
E aí, gostou dessa viagem pela história? Vimos como as primeiras civilizações se desenvolveram em diferentes partes do mundo, cada uma com suas características e contribuições únicas. Desde os zigurates da Mesopotâmia até os palácios minoicos em Creta, exploramos as origens da vida urbana, da escrita, do comércio e da organização social. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!